Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar vocês o passo a passo para vocês criarem o portfólio de vocês de formato de site, então ele vai ser acessível via um link, sem precisar ter conhecimento de programação e melhor, sem precisar pagar nada por isso, de forma 100% gratuita e bem fácil e intuitiva, principalmente para quem não é da área da programação. Bom, um portfólio é algo super bacana de se ter hoje em dia por diversas questões, seja para usar como um currículo, seja como usar como de fato uma galeria dos seus trabalhos, né, se você for um estudante ou um freelancer, por exemplo. E o portfólio que eu vou ensinar vocês a fazerem nesse vídeo é um muito semelhante, né, inclusive ao que eu fiz no meu uso pessoal, que é esse aqui. Vocês podem ver que eu estou no meu navegador, eu estou acessando um site, então ele fica publicado na internet, e aqui eu tenho diversas coisas sobre mim, eu tenho o meu nome, obviamente, né, mas uma foto, um banner, um parágrafo de apresentação, um e-mail, inclusive minhas redes sociais, então a pessoa pode simplesmente clicar aqui no YouTube, por exemplo, e já vai abrir aqui direto o meu canal no YouTube, assim como também meu LinkedIn, meu Instagram. E aqui embaixo, né, deixa eu só minimizar para mostrar para vocês, eu tenho algumas seções, então você pode adicionar o que você quiser no seu portfólio. Dentre as coisas que você pode adicionar, né, as que eu adicionei no meu, foram a questão de education, né, formações acadêmicas, experiências profissionais. Então vocês podem ver que tudo aqui dentro do site, ele é colapsável, então fica, na minha visão, né, bem menos poluído visualmente para o usuário acessar. Então ele pode ir minimizando e tudo mais, e explorando conforme ele quer. E nesse vídeo aqui, então, eu vou ensinar vocês o passo a passo para fazer isso. A gente vai conversar um pouco sobre portfólio, por que ele é importante, né, e qual que é a diferença de diversos métodos que a gente tem hoje para fazer um portfólio. E eu espero que esse vídeo seja informativo e útil para você. Se ele te ajudar e for informativo de fato, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Mas lembrando, só se você quiser. Então vamos começar. Bom, pessoal, então primeiro vamos entender o que é um portfólio. Portfólio a gente pode entender como uma casa, né, um lugar seu na internet. Então, diferente dos seus perfis da rede social, que eles ficam dentro de um local específico, por exemplo, dentro do Instagram ou dentro do LinkedIn, quando você tem um portfólio, um site pessoal seu, você tem o controle total das informações. Não fica suspenso, né, não fica dependente das redes sociais. Porque uma vez que você tem um portfólio, muitas pessoas fazem dessa forma hoje em dia, um portfólio dentro das redes sociais, como por exemplo, dentro do LinkedIn ou dentro do Instagram, você fica vulnerável, de certa maneira, a essas plataformas. Porque se amanhã ou depois elas alterarem as políticas dela, ou a forma que ela mostra os conteúdos ali dentro, todo o seu trabalho ele vai ser impactado, né? Então, por exemplo, a gente tem o exemplo do Instagram, que recentemente alterou o formato dos posts de um quadrado para um retângulo. Ou seja, tinha diversos profissionais que usavam o feed do Instagram como um portfólio, e essa alteração desconfigurou, né, na menor das hipóteses, todo o trabalho da pessoa. E muitas coisas semelhantes acontecem diariamente com outras plataformas, né, até mesmo o LinkedIn, que muita gente usa para essa questão de currículo. Então, uma vez que você tem um portfólio, ele é seu, é o seu link, é literalmente a sua casa na internet, nessa Your Home on Internet, então é seu lugar na internet, onde você pode colocar o que você quiser lá dentro, e ele só é alterado quando você realmente quiser, então não tem essa influência das redes sociais, e gera um link, né, no final de tudo, você tem um link do seu portfólio, que serve como um cartão de visita que a pessoa pode acessar, conhecer sobre você, o seu trabalho e o que mais você quiser. Então essa é basicamente a importância de um portfólio, porque ele serve como um local onde você pode centralizar todo o seu trabalho, centralizar seus meios de contato, por exemplo, e diversas outras coisas, sem ficar dependente de nenhuma rede social. Então, se alguma rede social atualiza no futuro, isso não impacta mais o seu portfólio, né, o seu trabalho, que a gente sabe que é bem importante, principalmente se você é um profissional autônomo, um freelancer, ou até mesmo um estudante, né, todos essas categorias de profissionais entram nessa necessidade de se ter um portfólio de fato, né? Nesse vídeo, então, a gente vai aprender como construir o nosso próprio portfólio. E como ele é um site, muita gente pensa que precisa ter conhecimento de programação, que precisa saber construir sites, mas nesse vídeo eu quero quebrar esse tabu, né, essa superficialidade, e mostrar para vocês que é possível criar um portfólio profissional online, via link, né, que as pessoas podem acessar via link, e sem precisar ter conhecimento com programação, né? Você completamente sem nenhum conhecimento ali de como programar, você consegue desenvolver um portfólio e sem pagar nada também, né? Então você não tem um custo adicional por isso. Então nesse vídeo a gente vai aprender como fazer isso tudo.
Como eu mostrei para vocês aqui na tela, esse é o meu portfólio, né? Inclusive é o meu portfólio pessoal. E aqui dentro tem tudo, né? Então vamos supor que eu perda meus perfis nas redes sociais, eu continuo tendo meu portfólio, que tem todo minhas redes sociais, meio de contato, e todo o histórico do que eu fiz. Então tem certificações aqui que eu já recebi. Bem bacana. Para a gente fazer isso, então, a gente vai usar uma ferramenta chamada Notion. O Notion é uma ferramenta gratuita que serve para você criar anotações. E muitas outras coisas, né? Ele serve para você criar anotações e para você fazer 1 milhão de outras coisas. Dentre essas coisas, criar um site. Mas você vai ver que é bem simples, é bem fácil. Então, para a gente utilizar o Notion, você pode utilizar ele tanto no computador quanto num celular, num tablet, porque ele tem um aplicativo. Então, você pode tanto no computador acessar o site, porque ele é um site, então você não precisa instalar nada no computador, quanto se você só tiver um celular, você consegue fazer também baixando o aplicativo Notion, tanto no iPhone, né, quanto no Android. Aí eu vou fazer aqui pelo computador, até pela praticidade de mostrar aqui e compartilhar com vocês, mas vocês também têm essa opção, né, de fazer pelo celular. E para isso é basicamente acessar o seu navegador de internet e acessar esse site chamado Notion.so. É basicamente o site oficial do Notion, né? Então aqui vocês vão conhecer um pouquinho sobre o Notion, né? Então, basicamente, vocês vão precisar criar uma conta gratuita, né? Não tem custo. E basicamente é só vocês clicar aqui em Sign Up, né? Para cadastrar-se e escolher um método para criar a conta, né? Seja com e-mail ou uma senha, ou direto com o Google. Então eu vou fazer login aqui com a minha conta e eu já volto. Bom, pessoal, e assim que vocês criarem uma conta no Notion, ou caso vocês já tenham, vocês entrarem, fazerem login no Notion, é essa interface que vocês vão ver. Basicamente é bem simples, tá? Então se você nunca mexeu com o Notion, não se preocupa, porque é bem fácil de utilizar mesmo. Você basicamente tem dois painéis aqui principais, esse aqui no lado esquerdo e esse aqui maior no lado direito. No lado esquerdo você tem aqui todas as suas notas, então ele serve para você criar anotações ou páginas, como ele chama. E no lado direito você vê a página em si. Então pode ver que eu estou editando aqui uma página chamada Nova Página, que é uma página em branco, e aqui eu não tenho nada, porque eu não fiz nada nessa página ainda. Então o que a gente vai fazer? O nosso portfólio, ele é muito simples, ele vai ser como se fosse uma página, uma anotação no Notion. Ele é basicamente uma página mesmo do Notion. E para isso, então, para a gente fazer isso, é muito simples, você pode clicar aqui nessa opção de mais, ele vai criar uma nova página para você, e inclusive, a partir de agora a gente tem duas maneiras, né, de prosseguir. Uma delas é criando o nosso portfólio a partir de uma página em branco, que é o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, mas vocês também têm a opção aqui embaixo de usar um template. Um template é basicamente algo já feito, então você tem várias opções aqui, literalmente uma galeria com diversas coisas. Você pode ver que tem vários modelinhos aqui que vocês podem simplesmente clicar e editar, né? Trocar as informações, deixar na sua maneira, mas sempre começar tudo do zero, né? Então tem várias categorias aqui para você explorar. E se você quiser, você pode usar um template também, sem problema. Mas aqui nesse vídeo eu vou fazer do zero, né? Uma página em branco, até para mostrar e contando como é que foi o processo de eu desenvolver o meu próprio portfólio. Então, para isso, né, então já criei a página. Primeira coisa que a gente pode colocar nessa página é o título. O título do nosso portfólio vai ser o nosso nome, né? Acredito eu que seja o principal objetivo de um portfólio, né? Falar sobre você. Então eu coloquei o meu nome, mas se você tiver, por exemplo, uma agência, uma empresa, algo nesse sentido, você pode, claro, né, alterar isso aqui para o nome da empresa. Então eu vou colapsar esse menu aqui só para ele ficar mais limpo, né, aqui a tela. A partir de agora eu posso ir inserindo as informações que eu quero no meu portfólio. A primeira delas é adicionar uma imagem, né, um ícone, que é justamente essa imagem que fica aqui. Por padrão ele adiciona um emoji aleatório, então você pode colocar aqui um emoji. A gente vai trocar isso para uma foto nossa, então aqui vai ficar a nossa fotinha. E também a gente pode adicionar uma cover, ou seja, um banner aqui no nosso portfólio, que por padrão vai ser essa imagem. Se eu alterar aqui para o portfólio finalizado, essa imagem que tem aqui em cima. Então essa é o ícone, né, que a gente vai adicionar, e esse é o cover, a imagem. Então, para a imagem, você pode simplesmente clicar em cima dela e clicar aqui nessa opção Upload e colocar uma foto sua mesmo, né? Então você pode escolher uma foto sua
que esteja bacana, que esteja coerente para você adicionar no seu portfólio. Aqui nesse exemplo, né, no meu portfólio até eu usei uma foto minha, só que uma foto minha um pouco modificada. Você pode ver que ela tá com o fundo colorido, ela tá com um efeito aqui de sombra. E eu fiz isso, até acho bacana adicionar como um parênteses aqui no vídeo, como fazer esse tipo de imagem, porque é uma foto que eu tirei minha, só que daí eu editei o fundo, né, editei esses efeitos para deixar ela um pouco mais profissional. Eu acho que isso é bacana adicionar aqui no vídeo. Então, basicamente, eu fiz isso usando o Adobe Photoshop, que é esse programa aqui. Você pode fazer isso também de outras formas também, né? Mas a maneira que eu fiz foi usando o Photoshop. E aqui dentro do Photoshop, basicamente eu importei a foto que eu queria, então você pode ver que ela é uma foto normal mesmo, uma foto que eu tirei no meu quarto, sem nada de especial. E a primeira coisa que eu fiz, então, da série de edições e modificações que eu fiz nela, é remover o fundo. Então aqui no Photoshop, esse processo é bem fácil, é basicamente eu colocar a imagem aqui dentro do Photoshop e clicar aqui nessa opção de Remove Background. E daí o próprio Photoshop vai recortar o fundo para mim. Então você pode ver que já removeu o fundo. E agora eu vou colocar uma cor como fundo dessa foto, né? Porque por padrão ele ficou sem nenhum fundo agora. Para isso eu basicamente adicionei uma nova camada aqui embaixo. Movi essa camada para baixo, né? Para ficar por baixo da minha foto original. E aqui eu usei essa ferramenta de baldinho de tinta, né? Depois que eu já selecionei a cor aqui embaixo. Eu selecionei esse azul aqui escuro e basicamente pintei essa camada de baixo com a cor que eu escolhi. Aqui nesse momento, claro, você pode escolher outra cor, você pode adicionar um degradê, né, um gradient entre diferentes cores, você pode adicionar uma figura, uma textura, né, algo da sua preferência. Mas eu deixei essa cor e outra coisa que eu fiz foi adicionar aquela sombra aqui atrás de mim, né, para dar um destaque entre eu e o fundo, né, para ficar um pouco mais diferenciado, né, da cor de fundo. Para isso eu dei 2 cliques da camada da foto, né, então quando a gente clica na imagem da foto 2 vezes, a gente vê esse painel aqui que é o painel de configurações e propriedades, e aqui eu ativei esse efeito Drop Shadow. Esse Drop Shadow, ele adiciona, nossa, se eu marcar aqui e desmarcar, vocês vejam que ele adiciona esse sombreado aqui na foto. E aqui você pode selecionar várias opções, né, como por exemplo, a cor, a distância, a intensidade, a opacidade. Então, sinta-se livre, né, obviamente, para explorar isso aqui. Eu usei nessas configurações. Então, se eu der OK aqui, pode ver que já ficou com um fundo colorido, né, e com essa sombra entre eu e o fundo, né, para dar uma diferenciada. E outra coisa que eu fiz e eu acho bacana é cortar essa imagem no formato quadrado. É basicamente só selecionar essa ferramenta aqui de Crop Tool, né, ferramenta de corte, e aqui embaixo você pode selecionar a proporção que você quer que fique a sua foto. No meu caso, 1 por 1, que é o formato quadrado. Eu posso ajustar aqui e dar um Enter e pronto! Agora a nossa foto já está modificada. Então eu quis adicionar esse pequeno parênteses aqui no meio do vídeo, né, como criar essas imagens um pouco mais profissionais, eu diria, para adicionar no nosso portfólio, né, com um fundo de uma cor sólida, com uma sombra entre você e o fundo, e também recortar essa imagem do formato quadrado, né, deixar ela quadradinha, ajuda, né, a ficar tudo harmônico ali no nosso portfólio. Depois disso, é basicamente a gente vir aqui no File e salvar isso aqui, Export to PNG. Eu já fiz isso, né, então eu já tenho essa imagem salva aqui no meu computador. Eu vou fechar aqui o Photoshop, né, então, porque eu já fiz a modificação que eu queria, e agora a gente já pode dar continuidade, né, inserir essa imagem lá no nosso portfólio. Então, esse aqui é o portfólio que a gente está construindo. Vamos alterar aqui essa imagem por upload, e eu vou selecionar justamente aquela imagem que eu fiz. Então, basicamente, selecionei, ele vai me mostrar um preview de como vai ficar, eu posso dar um save. E pronto, já adicionamos a nossa fotinha. O próximo passo agora é adicionar de fato um banner, né? Ele já adicionou aqui pra gente um padrão. Eu posso vir nessa opção aqui, ó, Change Cover, para alterar esse cover. E aqui eu posso selecionar um cover padrão, então eu tenho algumas cores sólidas aqui, por exemplo, né? Ou eu posso selecionar uma imagem da internet, como por exemplo essas do telescópio James Webb, ou fazer um upload de uma personalizada, então fica bem customizável. A imagem que eu usei não é uma imagem especial, né, digamos assim, é literalmente um gradiente, então eu vou até tenho ela salva
aqui, que se não me engano eu peguei de um banco de imagens gratuito. Então você pode vir aqui reposicionar isso aqui para ficar ou mais para cima ou mais para baixo, né, arrastando aqui. Eu vou deixar dessa forma aqui, dou um Enter e prontinho. A gente já tem então o nosso nome, a nossa foto e o nosso banner. A próxima coisa então que eu acho bacana adicionar no nosso portfólio é um parágrafo descrevendo e apresentando a gente de forma bem resumida. Um parágrafo mesmo, em poucas linhas, para descrever e apresentar a gente. Eu fiz isso já, então se eu olhar aqui no meu portfólio finalizado, eu já tenho um parágrafo que basicamente fala sobre mim, né, minhas formações e trabalho, então eu posso copiar e colar ele, literalmente, aqui embaixo no nome, olha, literalmente 4 ou 5 linhas já tá bom, gente, então nada muito extenso, nada muito complexo. E depois disso, o que eu coloquei? Eu coloquei meu e-mail de contato, então para as pessoas poderem ter acesso ao seu e-mail. Esse aqui é o meu e-mail. E depois do e-mail eu coloquei o link das minhas redes sociais. Vocês podem olhar aqui no portfólio finalizado, que eu tenho aqui 4 links, né, para o YouTube, LinkedIn, Instagram e GitHub. E para adicionar esses links você tem diversas formas. A que eu fiz foi literalmente a forma mais simples e minimalista possível. Basicamente eu coloquei 2 colchetes aqui, digitei o nome da rede social que eu queria adicionar, no caso o YouTube, aí você clica aqui e seleciona a palavra que você digitou e clica aqui nessa opção Add Link, né, para adicionar um link. E aqui você pode colar o link da sua rede social, no meu caso é o youtube.com/Rodrigo Gossi. Então se eu não entro aqui, esse textinho aqui já vira um botão que quando eu clico ele vai direto para o meu canal no YouTube. Então pode ver que abri meu canal no YouTube. E eu posso fazer isso para as demais redes sociais, como por exemplo o Instagram e os demais sociais, o LinkedIn, sempre selecionando o textinho e clicando aqui na opção de adicionar um link e você cola o link. Como eu já fiz isso, né, então para agilizar um pouco o nosso tempo, eu vou copiar aqui na minha versão finalizada e eu vou colar lá no nosso portfólio que a gente está fazendo do zero. Então agora a gente já tem aqui o e-mail e os links, né, que a pessoa pode clicar para ir para as suas redes sociais. Então a partir desse momento, né, a gente já adicionou as informações principais, digamos assim, que é o e-mail de contato, uma apresentação, um link das redes sociais, e a partir desse momento você fica livre para adicionar as informações que você quiser aqui no seu portfólio. Então se você é um designer, você pode adicionar seus projetos, se você é um programador, você pode adicionar seus projetos também de programação, né? Então sinta-se livre a partir daqui para customizar da forma que você quiser. Eu vou mostrar a forma que eu fiz, que é basicamente um layout como se fosse um currículo mesmo, então vai ter algumas seções como, por exemplo, formações acadêmicas, como experiência de trabalho, mas sinta-se livre, como eu falei, para customizar daqui para frente, tá bom? Assim como todo o processo é super customizável e você pode adaptar para a sua necessidade. Então, basicamente, no meu caso, eu adicionei algumas seções aqui no meu portfólio. As seções são essas opções aqui que a pessoa pode clicar e expandir. Então veja que uma das alterações que eu fiz é justamente para a pessoa poder apenas ver o que ela realmente quer. Então a pessoa pode clicar aqui, por exemplo, nos certifications e ter, por exemplo, né, as categorias, e depois ela pode ir expandindo e vendo certificação por certificação, sem ficar aquele texto gigante na página, né? Então, dependendo do seu portfólio, pode ser que tenha várias coisas, e se você fizesse, por exemplo, num formato de texto corrido, né, ele ficasse muito grande a página, a pessoa ia ter que ficar scrollando e ficar difícil de localizar as informações. No meu caso, eu fiz nesse modelo que a pessoa pode ir colapsando, né, e vendo por padrão, ele vem tudo minimizado e a pessoa pode ir vendo só o que ela quer realmente, né? Então, aqui, por exemplo, experiências de trabalho, aí tem todas as experiências de trabalho. Eu clico e eu expando aqui essa experiência. Para criar essas sessões, vocês vão basicamente criar um elemento específico aqui dentro da nossa nota. Então, toda vez que a gente digita barra aqui no Notion, ele abre essa caixinha aqui para a gente selecionar um elemento. Então, aqui a gente pode selecionar um texto, a gente pode inserir, por exemplo, uma citação, a gente pode inserir imagens, né, vídeos no YouTube, áudios, então fica bem bacana, inclusive código, e
arquivos em si. Então, para fazer essas seções colapsáveis, né, que minimizam, eu adicionei um elemento chamado H3 no tipo toggle. H3 é um tipo de título, então, por exemplo, existem diferentes tipos de título, começando pelo H1, onde H1 é o título principal da página, esse título maior, e depois eu tenho o H2 e o H3. Então, eu adicionei aqui um H3 do tipo toggle. Esse tipo toggle significa que ele é uma caixinha, então você pode expandir ou diminuir. E aqui dentro eu adicionei, por exemplo, educations, né, que é formações acadêmicas, e pode ver que quando eu clico aqui, ele expande e aqui dentro eu posso inserir as demais informações. Então, é o que eu fiz aqui, né? Então, educations é uma caixinha e dentro dessa caixinha eu tenho, de fato, né, as faculdades e informações. Mas então eu vou copiar aqui, vou colar e pode ver que fica dentro dessa caixinha. Então, você pode clicar e expandir aqui as formações, né? Dependendo se ela quiser ou não verificar. Mesma coisa eu fiz para Experience, né, experiências de trabalho. A única diferença é que aqui eu tenho um H3 toggle, aquele que eu falei para vocês, que é minimizável, e dentro dele eu tenho outros H3 toggle. Então eu tenho, por exemplo, cada experiência aqui é outra caixinha, né? Então você pode ir adaptando, né, adicionando elementos dentro de elementos, né? Então você pode adicionar uma caixinha dentro de outra caixinha e assim por diante. É o que eu fiz aqui. Por exemplo, cada experiência é outra caixinha. Então eu vou basicamente copiar, né, porque eu já fiz, né, e já mostrei para vocês como que realiza. Então eu vou copiar aqui de outro elemento. Mesma coisa que com certificações. Então, dentro das certificações eu fiz uma coisa interessante, que é basicamente agrupar por categorias. Então aqui eu tenho a categoria de Data Science, por exemplo, e aqui eu posso expandir e ver só os certificados de Data Science. Eu ponho a categoria de Bioinformática, e aqui eu vejo só os certificados de Bioinformática. Então, nesse momento, você pode tanto customizar quais sessões vão ter, como o que essas sessões vão mostrar, né? Tendo essa vista que você pode criar elementos dentro do Notion, né? Então, você tem, por exemplo, uma caixinha de experiências profissionais e dentro dessa caixinha você pode ter outras caixinhas, como, por exemplo, cargos que você já teve, e daí a pessoa pode expandir e ver um por um separadamente, né? Sem ficar aquela poluição visual na tela da pessoa. E agora, para finalizar aqui, a última coisa que eu fiz antes de publicar de fato meu portfólio, que eu acho importante compartilhar, é alguns padrões que eu segui para adicionar as experiências, por exemplo, e as formações acadêmicas. Que isso, na verdade, é um padrão de currículo mesmo, então é umas dicas bacanas que eu acho legal mostrar, mas, por exemplo, como adicionar educações, né, formações acadêmicas. Eu adicionei basicamente o título sendo o nome da formação, depois o nome da universidade, o país, né, modalidade, e o status, né? Então foi dessa maneira que eu adicionei experiências e depois experiências não, né? Formações acadêmicas e depois para experiências profissionais, como eu falei, cada subtítulo aqui colapsável é um cargo diferente que eu já tive, então você pode ver cada subtítulo é um cargo e dentro de cada cargo eu tenho, por exemplo, o nome da empresa, país e o tempo trabalhado, né? Então pode dizer que aqui, por exemplo, desde 2022 até atualmente, né, eu trabalho nesse cargo e aqui eu tenho uma descrição do que eu realizo nessa função, né, que é as minhas funções nesse cargo, então uma descrição para que a pessoa conheça, né, mesmo que ela não saiba necessariamente o que é um QA Engineer, mas leia aqui de fato o que você realiza nessa função. E mesma coisa aqui para certificações, né? Então, certificados eu agrupei eles por categoria, então adicionei aqui uma categoria, por exemplo, de Data Science, e cada bolinha aqui, né, nesse caso, como é um pouco menos de conteúdo, eu adicionei por bolinha e não é colapsável, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui o nome da certificação, o mês, né, e o ano que foi emitido, o nome da instituição, né, aqui depois do tracinho, e skills, né, que habilidades que eu adquiri com essa formação. E mesma coisa eu fiz para todos, né, então eu tenho o nome da certificação, mês e ano que foi emitida, o nome da instituição e skills que foi habilidades, né, que eu adquiri tendo essa formação, né, e também, né, claro, agrupado, então tudo por categoria, como eu comentei, então fica bem organizado.
Outra coisa que eu adicionei foi projetos, então projetos também é algo bacana, principalmente se você é um freelancer. Eu separei cada projeto pelo nome, então eu colapsei aqui pelo nome. Quando eu expando, literalmente eu adicionei uma descrição do que eu desenvolvi nesse projeto, né? Tem basicamente o que é o projeto e depois todas as etapas e coisas que eu desenvolvi dentro desse projeto, inclusive skills. Olha que legal. Então, cada projeto pode ser suas próprias skills, assim como a categoria, né? A seção de projetos voluntários, a mesma coisa. Então, esse projeto aqui, e basicamente eu exemplifiquei, né, o tempo que eu trabalhei nesse projeto, né, ainda trabalho, e tudo que eu desenvolvo dentro desse projeto e também as skills que eu ganhei. Então, basicamente, eu segui essa estrutura, né, como eu falei para vocês, usando o Notion. Dentro do Notion eu criei uma nova nota com uma imagem minha. Essa imagem eu formatei ela antes para que ela ficasse um padrão um pouco mais formal, então com um fundo sólido. Adicionei um banner, né, uma imagem. Depois, né, de uma breve apresentação sobre mim e no meu e-mail de contato e minhas redes sociais, eu adicionei algumas seções. Dentre as sessões foi a minha formação acadêmica, minhas certificações, e projetos que eu já desenvolvi, né, ou que eu trabalhei como voluntário, e todas essas sessões elas seguem um padrão de formatação, né, principalmente quando é experiências acadêmicas, né, ou projetos, você tem aquele padrãozinho de instituição, né, organização, o tempo que você trabalhou nesse projeto e tudo mais. Então, basicamente foi isso que eu fiz no meu portfólio. Claro que você pode usar isso aqui como base e modificar da maneira que você quiser. E o último passo agora é a gente publicar isso na internet, de fato, criar um link para que as pessoas possam acessar. E para isso é muito fácil, literalmente, a gente pode voltar aqui na nossa nota. Então, essa aqui é a nota, digamos que eu tenha finalizado, né? Obviamente que eu não finalizei aqui, mas é só vir aqui nessa opção de compartilhar aqui no lado. Deixa eu só mover aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Vim aqui nessa opção de publicar e aqui ele vai me mostrar que ele vai criar um site com essa nota. Então eu posso vir aqui no publicar e pronto, desse modo já tem um link. Eu posso vir aqui na opção de visualizar site e você vai ver aqui o site de fato que você desenvolveu. E toda vez que você alterar essa nota aqui, ele até te dá um aviso aqui que essa página está vinculado a um site, né? Toda vez que você mudar essa nota vai ser pública, né? Então toda vez que você altera aqui, ele altera também o seu site. E daí esse link que você gerou aqui, você pode colocar no seu LinkedIn, no seu Instagram. Inclusive ele fica, esse site gerado, né? Ele fica completamente responsivo, né? Então você pode acessar ele no celular, você pode ver que ele se adapta ao tamanho da tela, né? Então até mesmo os links colapsados aqui ficam todos formatados certinho no seu portfólio. E esse link você pode compartilhar com quem você quiser. Então, nesse vídeo aqui eu mostrei para vocês como vocês podem construir o portfólio de vocês de forma gratuita e completamente intuitiva. Então, como vocês viram, é basicamente adicionando títulos, subtítulos, imagens e combinando esses elementos para formar o portfólio de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e informativo. Se ele te ajudou, considere se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Mas lembrando, só se você quiser. E se você tiver uma dúvida ou sugestão de vídeo, sinta-se à vontade para me mandar nesse Instagram aqui ou deixar aqui nos comentários, que vai ser muito bacana te responder. Eu sou Rodrigo Gossi, estudante de cibersegurança e ciências biológicas, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.